Olá pessoal, tudo bem? Então nesse momento nós vamos tentar entender o que são agentes públicos. Agentes públicos é gênero e dentro do gênero nós temos as espécies. Então os agentes públicos eles se dividem em servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos e particulares em colaboração com a administração pública. Vamos começar a entender primeiro quem é o servidor público. O servidor público é aquele que ocupa cargo público perante a administração pública da União, dos estados, do distrito e do município. É a administração pública indireta no caso das autarquias. O servidor público está sujeito ao regime estatutário e são escolhidos através de concurso público, além da garantia de estabilidade após 3 anos após passar no estágio probatório. Então, o servidor público ele é regido pelo regime jurídico estatutário. Então, cada ente tem que ter o seu regime jurídico estatutário. Cada município tem que ter o seu, cada estado tem que ter o seu, a União e o Distrito Federal. A exemplo, a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal. O Estado também ele tem o seu Estatuto do Servidor Público Estadual e assim sucessivamente. Isso aí nós chamamos de regime jurídico do servidor público, regime estatutário. Então o servidor público ele não tem emprego, ele tem cargo público de provimento efetivo. O empregado público já é um pouco diferente. O empregado público ele não tem cargo público. O empregado público ele tem emprego público. Ele também é selecionado mediante concurso público. Mas por que, Paulo? Sim, porque a Constituição Federal, nos seus artigos 37 a 41, onde ela fala da administração pública direta e da administração pública indireta. E todos os servidores ou empregados públicos, eles têm que ser selecionados através de concurso público. Só é possível entrar na administração pública por meio de concurso público ou de teste seletivo. Então o empregado público é regido pela CLT. Ele tem fundo de garantia e o contrato dele pode ser assinado com 45 dias, prorrogado por mais 45 dias. Então quer dizer, o empregado público tem que passar por uma experiência. Como eu disse, ele é regido pela CLT, é igual aos empregados da iniciativa privada. E aonde que trabalha o empregado público? Ele trabalha nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Eu vou dar um exemplo para vocês de empresas públicas e sociedades de economia mista. Caixa Econômica, empresa pública. Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Correios, empresa pública. Petrobras, sociedade de economia mista. Então, apesar do Banco do Brasil e da Caixa Econômica ser bancos federais, tem uma diferença entre eles. Só que os seus colaboradores são empregados e eles entram lá por meio de concurso público, são regidos pela CLT, eles não têm estabilidade de emprego e têm carteira assinada, têm fundo de garantia e vão se aposentar pelo regime geral de previdência social. Isso mesmo, estou falando do INSS. Os servidores públicos, por outro lado, alguns têm regime próprio de aposentadoria, poderão se aposentar pelo regime próprio. É evidente que alguns municípios hoje, as suas contribuições previdenciárias, elas vão lá para o INSS, mas nós temos essa diferença. O que mais? Nós temos o agente político. Quem que é o agente político, Paulo? O agente político é aquela pessoa que está no âmbito da administração pública, detentor de cargo eletivo. Então, quem são? São os vereadores, os prefeitos, os senadores, os deputados, o governador e o presidente da República. Só que tem um detalhe: os cargos de primeiro escalão, secretário municipal, secretário estadual, ministro, eles são considerados também agentes políticos. Então, agentes políticos são uma categoria de agentes públicos. E nós temos também, por fim, os particulares em colaboração com a administração pública, que seria quem pertence ao júri, quem trabalha no dia das eleições. Mas agora eu preciso dizer também a diferença entre o cargo, o emprego e a função pública. Cargo público, nós falamos do servidor que passou em um concurso e é regido pelo regime estatutário. Então, esta pessoa, este agente público, ele é detentor de um cargo público. O emprego público é aquela pessoa que fez concurso para trabalhar em sociedades de economia mista, ou empresas públicas. Então essa pessoa ela não detém um cargo, ela tem um emprego. Então existe uma diferença, né? E temos também a função. O que seria a função? A função é um conjunto de atribuições destinadas
ao agente público, abrangindo a função temporária e também a função gratificada. Então, seriam essas as distinções entre os agentes públicos: servidor público, regido pelo regime jurídico; empregado público, esse está regido pelas leis trabalhistas, pela CLT. Então, eu poderia dizer, nós temos empregados na área pública e empregados que não detêm a estabilidade de emprego. Por outro lado, existem algumas garantias, evidente, mas eles são regidos pela CLT, as mesmas leis que se aplicam à iniciativa privada. Nós podemos dizer que as empresas públicas e sociedades de economia mista são regidas pelo direito privado, apesar de serem administração pública. Só que, por outro lado, são administração pública indireta. Um grande abraço a todos.